Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Vídeo em reflexões minhas, acerca do item 3 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta o capítulo 5, versículo 17 de O Evangelho segundo Mateus. Dou a este vídeo o seguinte título: Cumprindo a Lei de Deus. Fundo musical para este vídeo, do ambientalista e musicista norueguês Anders Christopher Krog, a belíssima música Sundarbans Piano. Que, por curiosidade, saibamos que a palavra Sundarbans refere-se a uma floresta formada no delta do rio Ganges, entre a Índia e Bangladesh. Floresta esta que tombada como patrimônio mundial da Unesco. Bom lembrar, caríssimos e caríssimas, a necessidade da fé espírita ser raciocinada. Entretanto, que tenha por alicerce a razão. Entretanto, caríssimos e caríssimas, numa razão com os amorosos olhos da caridade. Ao tema. Em O Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículo 17, versão King James Bible, do seguinte modo está escrito, aspas, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Fecha aspas. E assim, o professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, nos explica em síntese. Item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvendo-a, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando-a ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei, a de Deus, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, leis para regular a convivência de um povo revoltado e teimoso, ele, o Cristo Jesus, ao contrário daquelas leis divinas, modificou-as profundamente, tanto na substância quanto na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações farisaicas. Assim, modificou-as de maneira radical, reduzindo as leis do legislador humano Moisés a tão somente a esta única prescrição, aspas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fecha aspas, e acrescentando ao final, aí estão toda a lei e os profetas. E por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Fecha aspas. Sigamos as reflexões minhas. Um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Raciocinemos então em lógica. Aqueles tempos idos do povo hebreu, com reflexos ainda hoje por toda a humanidade existente, dava-se muito mais valor à forma do que à substância da lei. Mais importante, a ritualística farisaica, com toda a sua pompa e circunstância, que ainda nos dias atuais seguem com grande importância,
conforme nos escreve em seu evangelho o publicano Mateus. No primeiro grande discurso público do Nazareno Jesus, em seu Sermão do Monte, um magistral discurso carregado de ensinamentos pétreos, eternos, o Mestre Jesus, a resignação, a tolerância, a indulgência, como lhe é peculiar, muito amor a todos que lhe ouviram, a todos que lhe ouvem, a todos os que o praticam em sua essência. Quando num dia determinado, num momento, explicou à multidão praticante da forma e desconhecedora do conteúdo da lei de Deus, lei universal e da natureza, de tudo o que há criado pela poderosa mente do Criador mental. Diz então assim o Nazareno, aspas, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Fecha aspas. Jesus pretendeu sim destruir a lei. Todavia, a lei da forma, a lei escrita por Moisés e interpretada pelo farisaísmo rabínico, que prezava muito mais a ritualística formal do que o conteúdo moral. E tal lei mosaica, narrada e cantada em versos no Pentateuco mosaico, a Torá, fora por Jesus, o excelsior Cristo de Deus, inteligentemente reduzida para ser deduzida tão somente em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entretanto, caríssimos e caríssimas, de qual lei falava o Mestre Jesus? Qual lei era para ser cumprida em sua integralidade? Respondo eu. Aquela lei esculpida nas tábuas dos 10 mandamentos. A lei universalmente natural, a lei do Criador, Deus nosso Pai. A lei do amor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, indago. Como cumprir a lei de Deus? A lei do amor, contida nos 10 mandamentos, que por oportuno são pétreos universalmente? Respondo eu. É simples a resposta, porém complexa em sua execução. Praticando Jesus em sua essência. Essência aqui narrada na questão 886 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde se indagou como praticar a caridade segundo a entende Jesus. E por resposta, a pleiade de espíritos benfeitores nos responderam que praticando a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas, essa é, portanto, a única maneira de se praticar Jesus, a única maneira de praticar o amor, amor que nos conecta ao Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai. Assim, caríssimos e caríssimas, findamos essa breve reflexão acerca do perdão, acerca da prática da lei de Deus. Contributos em louvores ao Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja!